Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão dessa 10ª turma, com 2 minutos de atraso. Hoje nós temos uma pauta com muitas sustentações orais, mas eu não poderia deixar, diante de iniciar os nossos trabalhos, fazer o registro de 2 aniversariantes do dia de amanhã. Doutora Denise Alves Horta, doutor Luiz Ronan Neves Cury, quase gêmeos, nasceram no mesmo dia. Eu desejo a ambos, são meus queridos amigos, uma vida longa, com muita saúde, discernimento e autonomia para poder gozar as alegrias que, apesar de tudo, o mundo ainda oferece. E eu peço ao nosso secretário que providencie os ofícios aos nossos queridos desembargadores. Bom, alguém quer fazer mais algum registro? Adesão. Senhora Presidente, com a adesão do Ministério Público. Ok, então, adesão do Ministério Público. E eu submeto a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma discordância, eu a tenho como aprovada. Passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos do dia. Bom dia. Iniciamos pela pauta física, sustentação oral à distância, preferência regimental. Doutora Luciana Cunha, governador Valadares, a senhora nos escuta bem? Bom dia. Bom dia, perfeitamente. Vou passar o pregão, doutora. É o processo 36 da pauta, RO 1629-2014, a relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, recorrente Rio Doce Transportes e Logística Limitado. Recorrido ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, governador Valadares. A doutora Luciana Cortes Cunha está inscrita para sustentação oral pelo recorrente e reclamado. Bom dia, doutor. Está nos ouvindo bem? Perfeitamente. Um bom dia para a senhora também. Eu vou passar a palavra ao desembargador relator para a leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada, com exceção da preliminar de legitimidade ativa e da insurgência relativa aos intervalos intra- e interjornadas. Rejeito as preliminares arguídas. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso para reduzir a condenação a pagar sobre labor ao importe 4 horas extras por semana, restringir a condenação a pagar 3 horas extras de prontidão ao período anterior à data 17/6/2012, excluída a condenação ao pagamento de domingos, adicional noturno, da multa prevista no parágrafo 2º do artigo 1026 do CPC, e permitir a juntada de documentos comprobatórios das quitações porventura já realizadas para fim de dedução na fase de liquidação. Reduz o valor arbitrário da condenação de 20 mil para 12, com custas de 240 pela reclamada, e determina ao juízo a qual que oficia a diretoria da Secretaria de Coordenação Financeira do Tribunal para que devolva a réu o valor recolhido a maior a título de custas processuais. Muito bem, doutora, a senhora tem a palavra. Primeiramente, eu gostaria de desejar um bom dia aos ilustres desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários, meus colegas e demais presentes neste dia. Neste processo, um processo bem complexo, porque, primeiramente, ele havia sido julgado em primeira instância e o juiz havia acolhido a preliminar de legitimidade. Então, havia o ganho total do processo, mesmo tendo sido ouvido uma testemunha aqui no processo. Foi para o tribunal, chegando no tribunal, o tribunal entendeu de não acolher a preliminar e retornou, anulou a sentença, voltou, então, o juiz proferiu uma nova sentença, e nessa sentença, ele, sem analisar a testemunha que foi ouvida nos autos, sem analisar a questão que havia pagamento de algumas horas extras, ele entendeu por julgar procedente os pedidos e condenou o sindicato, a Rio Doce, a pagar 2 horas extras por dia em razão de excesso de jornada, 3 horas extras por dia de prontidão, 2 domingos por mês, metade do feriado e adicional noturno, que para nós é um absurdo. Inclusive a empresa, nós já tivemos há pouco tempo, infelizmente, um dos nossos motoristas veio a falecer e nós agora estamos com a indenização de R$ 960 mil, que ele tinha 4 filhos menores,
houve uma condenação bem pesada, está no TST, e todos os caminhões da empresa estão penhorados para poder pagar esse processo. Então, eu acredito que se a gente vier a ter uma condenação nesse processo aqui, é bem capaz da empresa fechar. Então, infelizmente, eu quero, como diz, fazer uma sustentação que toque mesmo para a gente poder ver se consegue prosseguir com o funcionamento, que não haja demissão em massa. Nesse presente caso, eu arguí algumas preliminares que eu gostaria de apreciação, porque a gente entende que o sindicato, neste processo, ele não trouxe individualizado quais eram os substituídos, ele não declinou qual que era a jornada cumprida, ele simplesmente pediu hora extra acima de 7h20, acima da 44ª semanal, horas de prontidão, interjornada, domingo, feriados, adicional noturno e assim por diante, sem declinar qual que era a jornada cumprida. E, além disso, fica difícil, porque ele colocou como se fosse um direito heterogêneo, quando, na verdade, a gente sabe que cada um tem uma jornada distinta, cada um tem uma rota distinta. Então, quer dizer, não pode ser uma coisa igual para todos os funcionários. Seria até falta de bom senso. Então, a gente entende que devem ser acolhidas as preliminares para fins de extinguir este processo, tendo em vista essas colocações. E no mérito, eu acrescentei que houve a oitiva da testemunha e peço a vênia, né, para poder que seja observado o que a testemunha nossa disse. Ela disse qual era a jornada cumprida, que trabalhava em média de 6 a 8 horas por dia, que tinha 1 hora de almoço e 1 hora para janta. Disse também que quando tinha que buscar gado em Santo Antônio, que era muito eventual, ele gastava 2 horas e 20 minutos para ir, ficava lá 10 a 15 minutos e 2 horas e 50 minutos para voltar. Então, quer dizer, seria impossível ter essa jornada, como entendeu o MM Juiz. Outro sim, ainda existe a compensação e prorrogação de horas, que tem previsão na convenção coletiva, que hora nenhuma também foi objeto de apreciação. E ainda, existe pagamento de horas extras, e o juiz primeiro, ele não constou na sua decisão a possibilidade de compensar as horas extras que foram efetivamente pagas. Ora, se houve pagamento e está havendo condenação de horas extras, obviamente que há de ser, compensadas, né? E também que seja permitida a juntada da documentação do CAGED, de toda a documentação. Existem vários funcionários que já existem demandas em andamento, existem outros que já houve a coisa julgada, que já houve sentença em pagamento. Então, quer dizer, nós teremos que ter a oportunidade de, ao final, juntar toda a documentação para que seja, então, em liquidação de sentença, apurado corretamente o pagamento, caso não sejam acolhidas preliminares arguidas. E também, eu arguí isso em embargos declaratórios e tive a condenação de 2% de multa por entender que o embargo era protelatório, que eu entendo que não. Então, que há também de ser excluída esta multa. Eu rogo pelo acolhimento das preliminares arguidas e pela total improcedência da ação. Muito obrigado por terem me ouvido. Muito bem. Desembargador Paulo Maurício, mantém o voto. Acompanha, senhora. Eu também acompanho. Então, se assim se decide a unanimidade nos termos do voto do desembargador relator. Bom dia, doutora. Bom dia. Seguinte, é o processo número 1 da pauta. É o RO 60/2015. Perdão. Esse é presencial. Presencial. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Recorrentes, Cícero Vicente Almeida Miranda e Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. Para sustentação oral pelo recorrente reclamante, doutor Dácio Guimarães de Andrade. Bom dia, doutor Dácio. Bom dia. Desembargadora Lucilde, a conclusão do voto, por gentileza. Bom, eu conheço dos recursos, rejeito as preliminares e no mérito dou parcial provimento ao recurso da reclamada para considerar prescritos
todos os créditos do reclamante anteriores a 22/1/2010, determinar que as horas extras, 7ª e 8ª horas diárias de labor nos períodos em que o recorrido laborou como tesoureiro de retaguarda, técnico em operações de retaguarda, tesoureiro executivo, sejam calculadas com base na remuneração composta pela gratificação do cargo em comissão de 6 horas, bem como para autorizar a compensação da diferença entre a gratificação do cargo de 8 horas entre a cargo de 8 horas e a gratificação do mesmo cargo de 6 horas. Determinar a observância do divisor 180 para apuração das horas extras, incluído o recálculo, relativas ao período em que o autor exerceu o cargo de tesoureiro, e determinar a observância do divisor 220 para fins de apuração das horas extras relativas ao período em que o reclamante exerceu o cargo de supervisor de atendimento e gerente de retaguarda, para autorizar a dedução das parcelas quitadas a idêntico título dos créditos aqui deferidos, para excluir da condenação a multa correspondente a 1% sobre o valor da causa. Quanto ao recurso do reclamante, dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de 4 horas extras diárias no período de 11/11/2009 a 31 de junho de 2010, com os mesmos reflexos das horas extras já deferidas. E ainda mantém valor da condenação. É o meu voto. Doutor Darcio. Excelentíssima senhora presidente, demais julgadores, ilustre secretário e secretária, nobre procurador. Ilustres julgadores, este processo é composto de 7 grossos volumes e foi julgado procedente em parte. Ambas as partes recorrem. E nós tivemos a ocasião de apresentar um sintético memorial e, data máxima vênia, o recorrente e reclamante pede que a proposta de voto da eminente relatora não seja acompanhado na íntegra. Quanto ao recurso da Caixa, não há prescrição total, mas sim parcial, conforme artigos 5º, inciso 36 e 7 e caput da parte final do inciso 16 da Constituição. E, ademais, se esbarra na súmula 294 do TST. Quanto ao protesto interruptivo da prescrição, a matéria foi muito bem repelida às folhas 1268 e trata-se de uma mera alegação, desprovida de conteúdo. Quanto à não aplicação do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, a alegação é procrastinatória, porque tesoureiros da Caixa, conforme iterativa jurisprudência, exercem cargo técnico e não função de confiança. E de modo que, quanto ao divisor, é o 124. Os reflexos decorrem do deferimento do principal e os honorários foram deferidos com base na súmula 219. Agora, quanto ao recurso do reclamante, ele está-se muito bem fundamentado. Em primeiro lugar, não há prescrição total, é parcial. A pena de confissão foi muito bem aplicada ao preposto da Caixa, porque ele não conhecia os fatos, de modo que a sentença merece reforma, porque o preposto deve ter ciência dos fatos. É um preposto jejuno, que não conhece os fatos. No que tange às horas vindicadas, o período está bem patenteado. E aí pede que seja acompanhada a proposta da eminente desembargadora relatora. E pede também que, no mais, seja dado provimento ao recurso total do reclamante, que foi um antigo empregado da Caixa durante muitos anos. É o que se pede.
Desembargadora Lucilde. Bom, como foi dito aí, o processo é muito longo, o voto também é muito longo, todas as matérias abordadas da tribuna estão aqui, enfrentadas, fundamentadas, o advogado vai ter oportunidade de ver. Há um atendimento parcial ao recurso da reclamada e também ao recurso do reclamante, então eu mantenho o meu voto. Bom, eu estou acompanhando a relatora, desembargadora Rosiméria. Eu também, só fazendo uma referência ao item de horas extras vincendas pedidas pelo reclamante, porque, num primeiro momento, a ideia que se tem é de se definir. Se ele continua na condição de tesoureiro, seria justo que não, ou razoável, que não se limitasse à data da propositura da ação. Mas eu fiquei pensando que deferir isso pode também gerar uma consequência negativa para o reclamante, porque se depois ele fizer ainda mais horas extras do que as que ele já vinha realizando, ele podia ficar prejudicado com esse julgamento, porque nós iríamos supor uma jornada e iríamos fixar essa jornada para fins de horas extras, então ele não ganhava menos, mas também não conseguiria ganhar mais. Então, eu acabei concluindo e concordando com a relatora de que, como a condenação às horas extras e a apuração vai depender realmente, como diz no voto, de provas das reais condições em que o labor é prestado, ou mais ou menos, entendi também que ela não poderia dar provimento a esse pedido. No mais, com relação à própria confissão falada pelo reclamante, em relação ao preposto, o voto está adequado, no sentido de mostrar que concorda com a decisão de primeiro grau, porque não só houve uma presunção de veracidade do horário da inicial, em razão da não manifestação do preposto, do não conhecimento do preposto, como também com base na súmula invocada, de modo que e confirmou o horário da inicial, o pedido da inicial, indicado da inicial, e ainda deferiu parcialmente 4 horas extras, como constou, inclusive, na conclusão ditada pela relatora. Eu estou totalmente de acordo com o voto, então. Bom, então, se decide nos termos do voto da desembargadora relatora. Senhora Presidente, poderia o nosso nobre secretário me emprestar só para eu copiar a conclusão? Pois não. Tem condições? Sim, Tem? senhor, claro. Só para copiar. Na realidade, eu tenho um voto até aqui, doutor. O senhor pode copiar a conclusão? Também tem. Aí. Prometo devolver. Consta. Senão a gente faz uma busca e apreensão de voto. A conclusão está enorme. Era bom até tirar uma xerox. Muito bem. Qual o próximo, doutor Guilherme? 8 da pauta. Qual? Desculpa. 8 da pauta é o RO 2123 de 2014. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima, Tem divergência para a Rosa decidir. recorrentes, Caixa Econômica Federal e Ulisses Cesário Rezende. Recorridos os mesmos, escrito para sustentação oral a doutora Marcela Rocha de Oliveira, pelo reclamante recorrente. Isso. Bom dia, doutos julgadores. Bom dia, membro do Ministério Público e demais Passar a palavra à presentes. desembargadora Lucilde para a leitura de conclusão do voto. Retorno a palavra à senhora, doutora. Reconheço dos recursos, ao recurso do reclamante dou provimento parcial para declarar a prescrição parcial quanto aos pedidos de pagamento de diferença em razão da alteração de critérios de pagamento das diferenças de vantagens pessoais e seus reflexos e das diferenças salariais decorrentes da não observância de critérios de promoção estabelecidos em planos de cargos e salários. Para determinar que as horas extras habitualmente prestadas integrantes da remuneração base do empregado repercutam nas verbas denominadas de licença-prêmio e APIP, convertidas em pecúnia, bem como na gratificação semestral. Quanto ao imposto de renda, determinar a observância da Instrução Normativa 1500/2014 e que o recolhimento fiscal deverá ser efetuado sem incidência sobre os juros de mora, de acordo com a orientação jurisprudencial 400 da SDI 1 do TST. Ao recurso reclamado, dou provimento parcial para declarar que devem ser considerados prescritos todos os créditos do reclamante anteriores a 17 de 12 de 2009, inclusive quanto ao pleito de horas extras, além da cesta diária, para determinar que na apuração das horas extras preferidas seja adotado o divisor 220, excluída a condenação aos reflexos da parcela CTVA em gratificação semestral
que na verdade refere-se à parcela VP, grátis, tempo semanal adicional, tempo de serviço, paga sob a rubrica 049, e ainda para afastar a declaração da natureza salarial do auxílio alimentação, via de consequência excluída a condenação, pagamento dos reflexos em férias, mais um terço, 13º, repousos, nas gratificações semanais, nos APIPs, nas licenças prêmios e no FGTS. E ainda mantém o valor da condenação. Eu voto. Eu gostaria de fazer uma ressalva só quanto às horas extras após a sexta diária do período compreendido de 1º de agosto de 2003 a 26 de fevereiro de 2012, na qual a respeitável sentença enquadrou o reclamante na exceção do artigo 224, parágrafo 2º. Só que o fundamento da sentença foi que o depoimento do reclamante teria desmistificado a jornada descrita na exordial. Contudo, não teve depoimento do reclamante conforme a ata de audiência de instrução do dia 7 de junho de 2016. O que teve foi depoimento do preposto. Ademais, os outros depoimentos constantes na ata de audiência, eles corroboram que não existia fidúcia necessária para exceção para enquadrar na exceção do artigo 224, parágrafo 2º. Eu peço vendo, inclusive, para ressaltar alguns pontos do depoimento da testemunha do senhor Celso Piscinim Moraes, que falou que trabalhou com recorrente na agência de Mariano Procópio de 2008 a 2012, que cumpriu o horário de 8 às 19h30, com intervalo de 40 minutos, que quando chegava na agência o recorrente já se encontrava trabalhando, que quando saía o recorrente continuava trabalhando, que o reclamante não tinha subordinados, que o reclamante não tinha nenhum poder na empresa para punir, transferir, descomissionar, que a agência era aberta por terceirizados, que o reclamante não possuía chave da agência nem senha do cofre, que tinha alçada limitada no sistema, que não tinha flexibilidade para isenção ou redução de taxas, que o reclamante não foi autoridade máxima em qualquer setor da agência, que o comitê existia apenas no papel com a assinatura dos participantes, que não havia reunião para o comitê, que o reclamante não representava o banco perante os terceiros e que o reclamante não possuía procuração da Caixa nem depoimento. Então, diante da não existência do depoimento do reclamante, conforme foi alegado em sentença, das demais provas dos autos, eu pugno pela reforma desse pedido e reitero os demais termos do recurso. Agora, Lucilde, algo a acrescentar? Bom, eu mantenho meu voto. Eu estou vendo que há uma divergência aqui, né, Da minha pessoa. Eu mantenho meu voto, senhora presidente. Aqui no seu voto está dizendo que é uma matéria examinada à luz dos dispositivos internos lá da reclamada e mantém a jornada de 6 horas para o reclamante, para todos que são inseridos nesse contexto aí da análise desses dispositivos. Só que eu acho que isso aí, em vez de ajudar o reclamante, atrapalha, porque a empresa vai ficar obstada de dar promoção a essas pessoas, porque, não obstante seja um gerente geral, tem que cumprir 6 horas, não tem jeito de um gerente geral cumprir 6 horas. A jornada de 6 horas é para aqueles cargos assim que não tem a fidúcia, não tem a necessidade da pessoa ficar ali mais de 8 horas, às vezes até, se for o caso do artigo 62, né? Então, eu acho que isso é uma faca de 2 gumes, sabe? Eu jamais alteraria o meu convencimento, o meu entendimento, para acompanhar essa divergência da Atapema. Então, eu mantenho meu voto. Muito bem, então a divergência minha é justamente sobre horas extras após a sexta alteração lesiva de jornada. Do ponto de vista prático, eu até concordo com as considerações da doutora Lucilde. Só que a reclamada tinha, quando o reclamante foi contratado, né, ele foi contratado em 89, e de 88 havia uma norma interna sujeitando a todas as pessoas, inclusive as gerências, a jornada de 6 horas. Houve alteração, e essa alteração é lesiva, eu acho que alcança os que foram admitidos posteriormente, mas não alcança o reclamante, aplicando-se a súmula 51, inciso 1,
As cláusulas regulamentares que revogam e alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, por causa disso, citando aqui os argumentos lançados pela desembargadora Maria Cecília Alves Pinto em processo da primeira turma, eu estou provendo o recurso do autor neste ponto. Bom, como vota a desembargadora Rosemary? Também dando uma satisfação a ambas as colegas, o posicionamento da doutora Lucilde é o posicionamento que nós adotamos no dia a dia, quando se refere a cargo de chefia nas condições do trabalhador. A única questão que é exatamente a posta na divergência é que, no caso do autor, existia um regulamento, na época da admissão dele, que previa, não sei porquê, não me interessa saber, é uma determinação da empresa, no caso a Caixa, né, de que todos os cargos, a jornada seria de 6 horas. Independente de confiança ou não. PCS 89. Então, quer dizer, houve uma alteração, e essa alteração é que a doutora Thaís está dizendo é lesível. Então, eu não tenho como fazer um exame sob o aspecto do geral, da regra geral, porque ele não se enquadra na regra geral, porque ele tem um regulamento que lhe era mais favorável, e que nós sabemos o princípio da norma mais favorável e da própria incorporação dessa vantagem de modo absoluto no contrato dele. Então, eu peço vênia, doutora Lucilde, e fico com a divergência da doutora Thaís. Eu só acho que a regra mais geral aí vai ser o artigo 62 da CLT, sempre, nada a ver. Então, eu vou adequar, mas vou ficar vencida. Ok. E por enquanto, nós vamos conviver com essas divergências de interpretações, porque eu acho que em breve nós vamos ter um miojota sobre isso também, né? Vai ter que ter, né? Vai ter que ter, porque há divergência de entendimento dentro do próprio tribunal. Então, assim, se decide, parcialmente vencida, a desembargadora relatora. Obrigada. Nada. Seguinte ao 9 da pauta, RO 2129/2014, relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Recorrentes José Carlos Godoy, Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Dr. Júlio César Valadares Dutra está inscrito para sustentação oral pelo recorrente e reclamante. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia. Mais uma vez, com a palavra a desembargadora Lucilde. Conheço do recurso interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Conheço do recurso interposto pelo banco reclamado e no mérito dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação a pagamento de adicional de transferência correspondente a 25% do salário do autor. E reduz o valor da arbitrada condenação para 80 mil, com custo de 1.600 pelo reclamado. A devolução das custas deverá ser feita de acordo com a Instrução Normativa 2/2009. É o meu voto, senhor presidente. Só tem a palavra, doutor. Bom dia a todos. No caso em tela, eu vou me ater no que tange a questão do adicional de transferência no caso em tela. Restou provado nos autos, inclusive pelo próprio depoimento preposto do Banco Bradesco, que em abril de 2011, o reclamante foi transferido para Ipatinga. Eis a questão, essa transferência foi provisória ou definitiva? No caso em tela, conforme relatamos ao longo do processo, o autor trabalhava na agência Polo, em Belo Horizonte, trabalhava com automação, questão de compensação de cheques, e prestava serviço em várias agências em Belo Horizonte. Em 2011, ele foi transferido para Ipatinga para prestar esse serviço lá na agência de Ipatinga de forma provisória, porque não tinha um empregado lá em Ipatinga que exercia essa função. Então, ele foi provisoriamente transferido para Ipatinga. Conforme a doutora magistrada sentenciante, que julgou procedente o referido pedido, dispôs na sentença, nos autos consta que o autor, embora estivesse prestando serviço em Ipatinga, continuou vinculado à agência Polo. Os cartões de ponto do autor anexado aos autos estão vinculados a Belo Horizonte. Consta Belo Horizonte, agência Polo. O próprio preposto para comprovar isso, na audiência de instrução,
O preposto deixou claro que a agência 4424 era a agência Polo Belo Horizonte. E esse código consta tanto no controle de ponto do autor, que consta, embora ele estivesse desde 2011 em Patinga, o controle de ponto dele consta Belo Horizonte, anotado. Porque continuou vinculado à agência Polo em Belo Horizonte. Os contra-cheques dele, a fonte pagadora dele, continuou sendo a agência Polo Belo Horizonte. Agência 4424, disposto pelo preposto, o código da agência de Belo Horizonte, na audiência de instrução, que corrobora o código constante nos contra-cheques dele. A fonte pagadora dele continuou sendo Belo Horizonte, a agência Polo. 5 anos trabalhando no Patinga. Como se não bastasse, conforme dispôs a doutora juíza, nós juntamos os contratos de aluguéis feitos pelo autor em Patinga. Embora algumas testemunhas, inclusive as testemunhas do banco, vieram, algumas contraditadas em audiência de oitiva em Coronel Fabriciano, salvo engano, dissesse que ele morava em Patinga, que a família em Patinga, isso aqui, consta os contratos de aluguéis dele. 2 contratos de aluguéis. Nós juntamos os autos. E a doutora magistrada dispôs sobre esses contratos de aluguéis nos autos, demonstrando que não tinha residência fixa em Patinga, nunca teve. Ele morava em Belo Horizonte com a família. Posteriormente, a família foi acompanhar ele em Patinga. Ele disse que alugou a casa. Manter 2 residências, uma em Belo Horizonte e outra em Patinga, não compensava. Tem os contratos de aluguéis juntados às folhas 949 e 955 dos autos. E como se não bastasse, para mim, o documento mais essencial, que eu até peguei os autos para demonstrar aqui, na folha 762 dos autos, embora o próprio preposto dispôs que o autor desde 2011 estivesse em Patinga, no documento 762 dos autos, consta um documento da transferência do autor para a agência Patinga. Um documento do banco, que consta, tendo sido aprovada a transferência do funcionário à referência José Carlos Godoy, a partir de 1 de 9 de 2014, enviada à agência 24 de abril, Ipatinga. Ora, desde 2011 o autor está prestando serviço em Patinga. Restou provado em controvérsia, inclusive com depoimento preposto. Os contra-cheques, cartões de pontos, consta claramente que o autor continuou vinculado à agência Polo em Belo Horizonte. A fonte pagadora dele continuou sendo a agência Polo, consta no contra-cheque. E somente em 1º de setembro de 2014, que o banco faz um documento oficial comunicando a transferência dele para Ipatinga, como se há que falar que essa transferência em 2011 foi definitiva? O documento da transferência está datado de 2014. Setembro de 2014, 3 anos após o autor já está prestando serviço em Patinga. Ora, resta claro nos autos que a transferência sempre foi provisória. E somente em 2014, o banco fez documentar como se fosse transferência definitiva, estando na folha 762 dos autos. Razão pela qual peço vênia a proposta de voto da ilustre relatora, que não seja provido o apelo do banco no que tange a essa questão da transferência, devendo ser mantida a sentença, que foi muito bem embasada, muito bem fundamentada, quanto à referida questão da transferência. Terminou? O documento? Ou quer usar o segundo? Doutor Thaís, Pois não. eu vou tentar olhar esse documento, senão eu vou pedir vista, tá? Tá ok. Eu manteria meu voto até pelo que foi dito da tribuna. Eu acho que isso aí, tudo que foi dito, demonstra que a transferência foi definitiva. Data velha. Pode passar outra aqui? Eu vou pedir escusa à doutora... Posso falar? Pode. Pedir escusa à doutora Lucilde e vou dizer o seguinte. Eu havia concordado com o voto. Não me impressiona a colocação do advogado no sentido de que os cartões de ponto estavam ligados a Belo Horizonte, que ele tinha que se reportar a Belo Horizonte, porque nada óbvio que alguém trabalhe num lugar desde o início e tenha que se reportar, por exemplo, a São Paulo. Isso não faz dele um trabalhador que atua em São Paulo.
Em aqui até a citação de convenção coletiva, nós poderíamos até verificar as convenções coletivas devem ter sido mesmo as de governador Valadares. Agora, veja bem uma situação. Às vezes o trabalhador ele é transferido para uma cidade, a própria empresa pode pensar que isso, no primeiro momento, é em caráter provisório, paga a transferência em caráter provisório e depois, vendo que é definitiva, para de pagar. Nesse caso aqui, a empresa transferiu, há um elemento falado pelo advogado, no sentido de que a família não foi imediatamente para lá, então eu tenho que supor que, a princípio, poderia ser uma transferência em caráter provisório. O fato é que ele fica os 5 anos que faltam do contrato dele, termina lá em Governador Valadares e parece que continua lá também. E a família, nesse ínterim, vai para lá. Bom, então, eu posso supor o seguinte, eu tenho 3 situações. Ou sempre foi em caráter provisório, ou sempre foi em caráter definitivo, ou uma primeira parte em caráter provisório e uma segunda parte em caráter definitivo. E foi por isso que eu pedi esse documento do 762, doutora Thaís, doutora Lucilde, porque nele há um registro do Banco Bradesco, no sentido de que foi aprovada a transferência do funcionário a partir de 1/9/2014, e ele foi para lá em abril de 2011, não é isso? Abril, estou falando de 2011, mas eu fiquei em abril de 2011. Então, eu queria sugerir uma divergência, quer dizer, na verdade, propor a divergência, de que ela seria provisória até a data em que, com o documento, se faz, no meu entender, uma transferência definitiva, e com isso, porque pouco me importa se ele está em aluguel, se ele recebia aluguel aqui, ele podia ficar com os dois, eu estou atrás de uma mudança de domicílio. E eu acho que isso fica mais claro, doutora, quando eu vejo o documento dizendo que foi aprovada a transferência em setembro de 2014. Então, a minha proposta seria um decote parcial, de modo que ele teria a transferência, o adicional de transferência, até 30/8 de 2014, agosto. 30/8 de 2014. Mas agosto é o mês de 31 dias, porque 31, agosto não pode ser menor do então, que 31, é verdade. Nossa, e olha que vergonha que meu marido faz aniversário 30 de agosto. Eu sempre cismo que é o último dia do mês, não é o penúltimo, né? Julho e agosto. não pode ser menor. Então, ficaria até 31 de agosto de 2014, para que em 1/9 de 2014 a gente tomasse como definitivo. Com base no documento de folha? 762. É a minha divergência, que eu peço desculpa por lançar só agora, daí a importância de uma sustentação oral. E eu vou pedir desculpa também, desembargadora Lucilde, porque eu não lancei divergência, porque eu me ative a essa questão do seguro muito tempo. Mas esse raciocínio da Rosemary, da doutora Rosemary, me parece assim, mais nuançado, mais adequado ao presente caso, né? E principalmente essa ideia de que transfere provisoriamente e não começa a pagar. Depois, quando se torna definitiva, você nunca teve direito, né? Então, assim, fica... Olha, chega um momento realmente que o próprio banco reconhece que é definitivo. E notifica... Então, realmente, a partir daí, não teria condição de pagar. Mas no período anterior. Então, eu daria provimento parcial ao recurso do banco, nesse aspecto, realmente, para limitar até 31 de agosto. E aí eu acho... Fica, assim, parcialmente vencida. Eu fico vencida e vou adequar o voto. E aí a redução do valor arbitrário da condenação para 80, eu acho que vai ter que mudar também. O volume 7 não está aqui. Mas são 3 anos... Eu não sei o salário. Essa redução é feita também considerando o que já está na sentença, porque às vezes na própria sentença tem um valor elevado e a gente aproveita para reduzir. Eu dou uma olhada. É porque como a gente está tirando, eu acho que tem que subir um pouquinho só o valor da condenação. Eu quero o volume 7. Não, eu estou reduzindo, né? Então, sim, é só reduzir porque tirou tudo. Como nós não reduzimos tudo, reduzimos só parte, reduzir um pouco menos. Um pouco menos, então doutora Thaís, a senhora pegou esse... Foi lá, eu vou examinar. Eu só quero ver quanto vai. Doutora Thaís pegou o ponto que eu disse, porque às vezes é uma empresa de boa fé, não estou dizendo que ela seja de má fé, mas ela dá um período de transferência.
Aí fica bom, né? Ela falou assim, olha, como de repente vai ficar direto, uma outra vai falar assim, eu nunca vou pagar, porque aí eu fico com cara de que sempre foi transferência definitiva, mesmo que um primeiro período não tenha sido. Então, a gente acabaria estimulando uma fraude. Não está no 7, não. Está no 6. Aqui só tem o recurso. Olha. O próximo qual que vai ser? Pode pular? Olha, o valor da condenação estava 100, doutor Thaís e doutor Lucídio, estava 100. Hein? A doutora colocou 80. Eu vou propor 90. A redução de 100 para 90. Fica no meio do caminho. Tá bom? 90, 1.800 de custas e continua a devolução. É só uma alteração parcial aqui nessa redução que a doutora Lucídio tinha feito. Pode ser? Pode ser, doutora Thaís? Pode ser. Policial para excluir a condenação ao pagamento adicional de transferência a partir de 1º de setembro? A partir do primeiro pode ser. Ok. Para excluir a partir do 1/9 de 2014. Muito bem, então assim se proclama o Redução para resultado. 90. Obrigado, atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Qual vai ser o próximo? O seguinte é o número 2 da pauta, é o RO 306/2015. A relatoria permanece com a excelentíssima desembargadora, doutora Lucília da Ajuda Lira de Almeida, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Recorrentes Ricardo Tadeu dos Santos e Vix Logística S.A., recorridos os mesmos. Inscrito apenas para assistir, doutor Leonardo Davidson, pela segunda recorrente, a reclamada, Vix. Então, a palavra à desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto. Conheço dos recursos, rejeito as preliminares. No mérito do parcial provimento ao recurso da reclamada, para determinar que em liquidação deverá ser efetuada a compensação das parcelas pagas sob o mesmo título e para excluir da condenação a aplicação da hora noturna reduzida para o labor executado na prorrogação do trabalho noturno após as 5 da manhã. Ao recurso do reclamante, dou o provimento parcial para reconhecer a aplicação das convenções coletivas juntadas com a inicial, em detrimento dos acordos coletivos trazidos pela reclamada, e para acrescer a condenação, o pagamento como extra das horas laboradas após a sexta diária, conforme se apurar com base nos cartões de ponto, nos meses em que efetivamente houve alternância de turno, no período de 31 de 12 de 2012 até 1004 de 2010, com reflexos em aviso prévio, repousos, férias mais um terço, 13º salários, FGTS 40%, ficando mantidos os demais critérios de cálculo fixados na origem, com exceção do divisor de horas extras, que deverá ser o de 180. O pagamento de 1 hora e 18 minutos por dia de trabalho a título de horas in itinere, da admissão até agosto de 2014 e reflexos, conforme fundamentação. O pagamento da diferença de horas extras nos meses de junho, julho e agosto de 2010, acrescidas do adicional de 100%, conforme se apurar em liquidação com base nos cartões de ponto, o pagamento de uma multa convencional por instrumento normativo violado nas convenções de 2010 a 2014, e ainda para determinar a observância do divisor 180 para cômputo das horas extras deferidas por todo o período laboral. E acresço a condenação, valor de 70 mil, com custas pela reclamada de 1.400. Agora eu vejo uma observação aqui em relação à fundamentação, né? É só um acréscimo. Dois horários, mas são 3, aí eu vou... Só um acréscimo material de turno. É. Há divergência? Não. Então se decide a unanimidade. Tem mais algum da pauta física? Pauta física não, doutor. Então vamos agora para a sustentação oral na pauta do PJE, né? Sim. Nós temos aqui, primeiramente, o processo número 7, a pedido do Ministério Público de retirada de pauta, da relatoria da doutora Lucilde. Qual que é o número mesmo? 7 da pauta, doutora. Fui eu, né? RO 10.572-64. Tá. Ok?
Agora vamos começar pela sala da doutora Lucília. Doutora Lucília só tem um inscrito. Não, bom, só tinha um. Mas esse do Ministério Público, tem algo a falar? Sou eu, não? Esse não foi... É o pedido para retirar de voz. Ah, pediu para retirar de pauta. Eu que vou votar nesse processo? É da doutora Thaisa, né? Eu não voto nesse processo. 10. Tem uma sustentação oral à distância da doutora Lucilde, né? Temos. Estou abrindo o PJE aqui. Tem um pedido de desistência também. Esse é do município de Itabira, é o pedido de retirada de pauta, ok? O 7. Ok. No 15, doutor, a advogada está presente ao pedido de desistência dos recursos por parte das reclamadas. E consta o recurso adesivo do reclamante. Esse é meu também? É meu, é dela também. Doutora Lucilde. Então, RO 11.205-44. Então, esse aqui vai homologar a desistência e julgar prejudicado o adesivo. e prejudicado o adesivo. Ok? Ok. No 15 da pauta. O 23 é aquele remanescente, o ROPS, que a doutora Rosemary tinha pedido vista, fez vista. manifestação. O advogado está presente também. Esse já está. A doutora Lucilde já proferiu o voto, o meu entendimento é no sentido mais do dela, doutora Rosemary que pediu sim. vista. Ah, tá. A doutora Rosemary Na verdade, era só voto com relação à convergente, ressalva de né? fundamento, para que nós não enfrentássemos Não, eu prova. posso juntar o seu voto divergente, convergente, É e convergente. acrescentar os fundamentos, Ah, sim. tá? Aí eu vou pedir lá no gabinete para eles. Porque a minha preocupação, até na época a gente conversou, eu e o Paulo, embora ele não julgue, ele falou, Rose, eu não tenho essa preocupação de depois, lá na decisão da 10ª, em Brasília, daquela ação civil pública do Ministério Público, vir a confirmar a irregularidade na contratação, ela ficar prejudicada ou ela embolar o Claro meio que eu de tenho essa campo. preocupação, doutora Rosa. Eu acho que isso não aconteceria. Pois é, Só exato. isso. Aí foi Mas eu mesmo tô que o doutor juntando Paulo seu voto falou. convergente aqui. Doutora Thaisa segue fazendo o exame da prova da terceirização. Eu acompanho a sua divergência e vou adequar até os meus próximos votos. Porque como a gente tem aquela tese de que mesmo com relação a quando se extingue o processo em julgamento, sem resolução de mérito, os fundamentos não podem ser renovados quando calcados em prova, e nós enfrentamos prova, eu acho que era preferível não enfrentar, porque nós temos um tema de direito que já faz parar qualquer outra análise. Eu acho que fica melhor, porque esse tema da terceirização, ele certamente vai ser enfrentado lá na ação civil pública. Então, nós vamos acrescentar, tá ouviu? Ok. Então, posso proclamar o resultado? Pois não, doutor Leonardo Silva Nunes está resultado presente. é o mesmo, O resultado é o mesmo, vai mudar a fundamentação. Só Sim, o outro do voto. Só assistir. Fundamentação preponderante. Muito bem. Então, assim fica proclamado o resultado com essas alterações de fundamento. Alterações de fundamento. Muito bem. Tem mais um da desembargadora Lucilde. É a distância, não, A né? distância, sim, senhor. Uberlândia, O 11 da pauta. 11 da pauta. É a distância? É a Sim, senhor. distância. Doutor Marcelo Vieira, bom dia. Bom dia, excelência. O senhor nos escuta bem, doutor? Tudo bem. Vou passar o pregão, doutor. Tem presencial também, né? O recurso é do Não, reclamante. apenas o advogado pelo reclamado. É o RO. Mas tem um advogado aqui presente também. Sustentação oral à distância, não, só o doutor Marcelo. Não, mas tem um advogado aqui dizendo que vai... É Juliana Santos Jesus Juliana e Paula Santos- Nilban Bragante. Não, senhor, ainda não. Ainda, o senhor ainda não. Guarda um pouquinho. É a distância. Ok? Processo número 11 da pauta da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. É o RO 10.848-71. Sustentação oral à distância de Uberlândia. O advogado inscrito é o doutor Marcelo Vieira de Andrade, pelo recorrido reclamado Paulo Aníbal Bragante. O recorrente reclamante A é Juliana Santos de Jesus. Muito bem, com a palavra... Bom dia, doutor, tudo bem? Eu vou passar Bom dia, a excelência. palavra à desembargadora Lucilde, relatora do processo, para a leitura apenas da conclusão do voto, depois retorno a palavra ao senhor. Perfeito. Doutora Lucilde,
Bom, aqui o recurso é da reclamante, né? É. Ela é advogada, tem uma preliminar de licenciamento de defesa, que eu estou rejeitando, e tem a questão da relação de emprego, que a reclamante insiste no reconhecimento, e eu peço vênia para negar provimento ao recurso da reclamante, manter a decisão de primeiro grau, não reconheceu essa relação empregatícia. Esse é o meu voto, senhor presidente. Bom, o senhor tem a palavra, doutor. Excelência, eu vou pedir... Vou abrir mão da minha sustentação oral pedindo que os demais desembargadores acompanhem o voto da relatora. Ela está mantendo a decisão de origem. Eu estou acompanhando o voto. Desembargadora Rosemary? Também. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da desembargadora relatora. Bom dia, doutora. Bom dia. Ainda em Uberlândia, por favor, doutora Vera do Couto Ferreira, se encontra? Sim. Pois não. Apregoar o processo 35 da pauta da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. O processo 35 da pauta é o RO 12.119-10. A doutora Vera do Couto Ferreira, presente, está inscrita para sustentação oral pela recorrida reclamante Débora Diana Gonçalves da Silva. A reclamada recorrente também é Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões S.A. e Tempo Serviços Limitado. Recorrida ao GAR Tecnologia e Consultoria S.A. Bom dia, doutora. Bom, como relatora do processo, eu vou fazer a leitura da conclusão do voto e depois lhe retorno a palavra. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pela primeira, segunda e terceira reclamadas. No mérito, dou-lhes parcial provimento para excluir da condenação a determinação de pagamento em dobro dos sábados trabalhados, passando o labor nesses dias a integrar a duração do módulo semanal de trabalho para efeito do pagamento das horas extras que ultrapassarem a 30 horas semanais com adicional de 50% e reflexos. Mantém o valor da condenação porque compatível. É o meu voto. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos os presentes. Eu vou aguardar voto divergente. Diante dos julgamentos da turma, agora no mês de abril, inclusive da relatoria de Vossa Excelência, se houver algum voto divergente, eu faço uso da palavra. Ok, doutora. Há divergência? Não há. Bom, da minha parte. Então, não há divergência. Eu posso proclamar o resultado, doutora? Sim, Excelência. Então, fica proclamado unanimemente nos termos do voto da relatora. Um bom dia para a senhora. Obrigada. Muito bem. Okay. Tem mais alguma sala da doutora Lucídio presencial? Terminados os à distância? Tem 11. Presencial, não. Encerramos a sustentação oral da sala da doutora Lucilde. Então, agora fica só na minha sala. Na sala da senhora nós temos 2 à distância. Enquanto a gente faz contato, a gente pode passar para um presencial aqui, doutor? Pode. Pois não. Na hora que você tiver contato com Pouso Alegre ou Varginha, tá ok? Tá. Daqui a pouquinho. Nós passamos, então, a sustentação oral no 14 da pauta. É o agravo de petição 10697-48. 14 da pauta, a inscrição para sustentação oral do Dr. Rodolfo Lima Dantas, pelo agravante Nilvan Justino Baeta. A agravada é Norma Botelha da Cunha. AP 10697. Esse é o AP Nilvan Justino. 10697. Peraí, eu escrevi errado. 10697. Bem, doutor, eu vou fazer a leitura da conclusão do voto e o voto fica na admissibilidade. Eu não estou conhecendo o agravo de petição, porque o meu entendimento é que na exceção que não acolhe a exceção de pré-executividade, não cabe AP. Felicito a senhora presidente, demais integrantes dessa grande turma, ilustre representante do Ministério Público, advogados aqui presentes. Data máxima vênia, o entendimento esposado pela ilustre relatora, que não admitiu o agravo de petição. Né? Nós queremos levantar algumas questões que vão sobre
invocando o princípio da instrumentalidade das formas, até por razões de não admitir o agravo de petição, e que, passando a essa questão, né, superando a admissibilidade, chegando ao mérito da questão, trata-se de mais uma fraude que é comum nos dias de hoje. Era um empregado, um professor de uma escola. Doutor, primeiro a gente tem que decidir a admissibilidade. Porque se a gente não entrar no mérito, não vai adiantar o senhor sustentar no mérito. Isso. Então, o senhor pode sustentar a admissibilidade. Se for ultrapassada a admissibilidade, eu retorno ao senhor a palavra para sustentar o mérito. Perfeito, okay? Excelência. Vamos fazer dessa forma, então. Vamos ver se tem alguma divergência em relação à admissibilidade. Porque se ultrapassar, Mas, muito bem. E, relativamente à admissibilidade, conhece ou não conhece? Mas, perdão, presidente, a não admissibilidade é contra ele. Ele não quer se manifestar sobre a não admissibilidade? Ele pode sustentar sobre a admissibilidade. Eu acho que o senhor deve se manifestar, porque se não houver divergência, o senhor não tem mais nada para falar. O senhor tem, né? Pergunte a ele, doutor, ele tem alguma coisa? Não, eu já disse que ele pode sustentar apenas sobre a admissibilidade. Acho que já podia ser prático. Isso. O entendimento da turma já é mais ou menos uniforme disso aí. Não, mas eu justamente, mas mesmo assim... Pois é, porque a minha preocupação é essa. Ele está falando, deixa eu ver se tem divergência. Não tiver divergência. Aí só então é que ele quer falar? Não, sobre o mérito? Se é essa a opção dele, é isso? É isso? É a opção dele. dele. Então eu fico de acordo com o voto de Vossa Excelência. Tá. Então, doutor Paulo Maurício? Idem. O voto está de acordo com a orientação deste regional, no sentido de não caber a exceção de pré-executividade, então a turma não conhece a unanimidade. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Thaís. O mérito com aquilo, como que a gente estivesse negando acesso à justiça. Pois ele alega nulidade na gente, entendeu? Muito bem. Qual é o próximo? Sustentação oral à distância. Pouso Alegre. É meu. 9 da pauta. Doutor Eugênio. O senhor não escuta bem, Pouso Alegre? Bom dia. Bom dia, Excelência. Estou substituindo o doutor Eugênio. Pois não, vou passar a apregoar o processo, que é o 9 da pauta, RO 10.370-08, recorrente Diego Endrigo de Melo, recorrido Lojas 100 SA. Inscrito para sustentação oral, doutor Eugênio José Fernandes de Castro, pela recorrida reclamada. Bom dia, doutor. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso e o provimento parcial apenas para afastar a condenação a título de indenização por uso de ferramenta. Estou negando o provimento ao recurso do reclamante e mantendo o valor da condenação por quanto compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Nobres jogadores, com todo respeito à decisão de origem, como sempre brilhante e muito sábia do doutor magistrado de piso, venho sustentar pela sua reforma parcial no que toca à indenização de natureza moral, arbitrada em R$10.000 por conta de suposta doença ocupacional. Isso porque, Excelências, não ficou provado nos autos que aquela mazela da qual padeceu o trabalhador tem origem ocupacional de fato. O obreiro, como ficou demonstrado nos autos, padecia de hérnia. Como é do farto conhecimento de Vossas Excelências, esta doença ela pode ter origem em atividades corriqueiras, atividades esportivas, em fatos corriqueiros da vida, não tem origem exclusiva ocupacional e muitas das vezes se ocasiona por fatos não ocupacionais. E foi o que se deu nos presentes autos, porque não há prova de que o trabalho em si tenha causado a hérnia do reclamante, com todo respeito à sentença originária. Sendo assim, o labor não agiu com causa e nem com causa. Após o fim do contrato de trabalho, Excelências, o reclamante foi considerado apto para o trabalho, ou seja, não restaram sequelas com relação a essa hérnia, e a cirurgia para retirá-la se deu após a dispensa do reclamante. Então, nunca também chegou ao conhecimento da empregadora que ele ostentasse essa hérnia, que precisaria ser readaptado nas suas funções ou receber algum tipo de diminuição da carga de trabalho, coisa do tipo. A atividade do reclamante, como Vossa Excelência sabem, era de montagem de móveis.
ele confessa que havia treinamento para o exercício dessas atividades. Então, se havia treinamento, há que se falar na desídia empresarial para com o obreiro que possa ter acarretado as suas doenças. Também não exige força esse labor, uma vez que os móveis eles eram, como ficou demonstrado nos autos pela prova testemunhal, entregues no local da montagem. Então, o reclamante não carregava de forma nenhuma os móveis, eles já estavam onde seriam montados, bem como ele poderia solicitar, como fez algumas vezes, a ajuda de um outro montador, um colega seu daquela filial, para que o auxiliasse caso necessário, caso o manual de montagem daquele móvel aconselhasse que fosse realizada por 2 montadores. A atividade em si, excelências, é forçoso concluir que não seja a doença apontada como ocupacional. Sendo assim, deve ser extirpada a condenação, a indenização de natureza moral, porque é ausente qualquer ato ilícito empresarial a justificá-la, com esteio nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Caso assim não entendam, Vossas Excelências, pede-se por fim que ao menos seja minorada a indenização combinada em vista dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o obreiro encontra-se plenamente curado, como ficou demonstrado nos autos, não ostenta sequelas, está trabalhando normalmente. Sendo assim, o valor de R$10.000, com todo respeito novamente ao juízo de origem, nos parece que ultrapassa um pouco o montante que seria devido. É como sustento. Muito obrigado. Bom, doutor, eu estou mantendo a decisão de origem baseando sobretudo no laudo pericial que mostrou a causalidade, o nexo causal estabelecido, apesar da doença ocupacional não ter gerado a incapacidade laboral do periciado. Então, eu estou mantendo a decisão porque eu estou baseado numa prova técnica que mostra que neste caso, teve origem ocupacional. Há divergência? Tem. Muito bem, doutor Paulo Maurício. Falecido. Não sei, não. Eu acho que essa estou até lembrando, tentando lembrar aqui a parte do laudo pericial, mas também parece ter uma impugnação do outro médico. Tinha uma hérnia de virilha, salvo engano. É uma hérnia inguinal mesmo. Eu, inclusive, acho até que precede a situação dele na empresa. Estou tentando lembrar o período aqui. Eu poderia pedir vista para examinar melhor esse laudo, doutora? Também, porque eu fiz Estou tentando então, ele fica adiado para a próxima semana. O perito porque realmente foi muito laudo, simples. Nós, normalmente, a gente referenda o laudo mesmo. Mas a questão do nexo causal está realmente um pouco frágil. E como o doutor Paulo diz... Eu só fui ver que eu tinha liberado a divergência agora. Eu peço vista, por favor, peço desculpa. Bom, doutor, há divergência, pelo menos o doutor Paulo Maurício há divergência, e a doutora Rosemary gostaria de verificar melhor o laudo para ver se acompanha a divergência. Em razão disso, o processo fica adiado para a próxima sessão, com vista para a doutora Rosemary, ok? Perfeito, muito obrigado, excelências. Nada. Eu só liberei agora também. Separado. Mas já foi Muito alguma bem, coisa, qual é o próximo? Presencial. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima, o 24 da pauta. O RO 11.583-62. 24 da pauta. Escrito para sustentação oral, o doutor Gustavo Carvalho de Gouveia, pelo recorrente reclamado Itaú Unibanco S.A., e o doutor Fernando César Teixeira, pela recorrida reclamante, Morian Lisboa Arantes. Bom dia, doutores. 11.583. Bom dia, ilustre. 83. Aqui o recurso é só do Unibanco, né? Então, eu vou fazer a leitura da conclusão do voto. Estão conhecendo o recurso reclamado, rejeitando a preliminar de nulidade e dando parcial provimento para autorizar a dedução da remuneração variável mensal paga em relação à parcela deferida na linha A do dispositivo da sentença. Excluída a condenação à parcela deferida na linha B do dispositivo da sentença.
estabelecer para fins de apuração da equiparação salarial que o salário do modelo Corrégio, bem como aquele da ação judicial em que a modelo Jaqueline foi equiparada a Corrégio, deverá observar o salário da função de gerente de contas e não o salário de Corrégio quando passou a gerente geral, gerente de agência. Reduzir para 6.000 semestrais a parcela deferida na linha E do dispositivo da sentença, fixar a jornada de 8 horas para apuração das horas extras de sobrelabor deferidas na linha F do dispositivo da sentença, fixar o divisor de 220 decorrente da jornada de 8 horas para apuração de todas as horas extras, inclusive aquelas de intervalo. Mantém o valor da condenação porque continua compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Estou satisfeito com o voto da relatora. Tá bom. Então, a palavra, então, do reclamante, do procurador do reclamante. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, pessoa a qual peço licença a cumprimentar todos desta egrégia turma. Excelência, a matéria é uma matéria também bastante conhecida, corriqueira aqui dessas questões bancárias. Mas nós apenas pedimos vênias e pedimos para que a propositura de voto da eminente relatora não seja acompanhada pelos demais, tendo sido, mantendo a sentença, né, conforme proferida na primeira instância, de fato, o juízo teve acesso às provas, aos autos, de uma maneira mais direta. Entendemos que dessa maneira deve ser mantida a sentença, que os demais não a acompanhem. Só isso. Muito bem. Há divergência em relação a esse voto? Não. Então, assim se decide nos termos da relatora. Esse processo de fim sustentável. Muita coisinha. Temos uma última sustentação oral à distância, relatoria da doutora Thaisa. Procedência Varginha. Bom dia, Varginha. Nos escuta bem? Bom dia. Estou ouvindo. Pregoando o processo 21 da pauta, é o RO 10846-49. A doutora Laura de Melo Rosa está inscrita para sustentação oral pelo recorrente reclamado Mosteiro de Maria Mãe de Cristo. E o doutor Otacílio Ferreira Cristo está presente para sustentação oral pelo reclamante recorrido Juraci dos Santos Nogueira Silva. Há 20 casos que é recorrente é quem sustenta primeiro. Exato. Bom, nesse caso, o recorrente é quem sustenta primeiro. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto para os senhores poderem orientar melhor a sustentação. Eu estou conhecendo o recurso do reclamado, rejeitando a preliminar de nulidade. Estou dando parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$100.000 e conceder os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Então, o valor da condenação também fica reduzido para R$300.000, com custa de R$6.000. Bom, esse é meu voto. Palavra, o advogada do Mosteiro de Maria Mãe de Cristo. Excelentíssimos senhores desembargadores, na pessoa da presidente dessa sessão, cumprimento todos os demais componentes desta ilustre sessão. Tendo sido deferida a preliminar da questão da assistência judiciária gratuita, eu passo a pedir o provimento da questão da nulidade. Justifico o pedido em razão da ausência de provas nos autos pelo reclamante e também pela prova produzida pela reclamada nos autos, pedindo para que seja deferida a questão da nulidade da sentença, que não observou todas as provas que foram produzidas pela reclamada, tendo julgado e condenado o Mosteiro apenas pelos argumentos feitos pelo reclamante em sede inicial. No mérito, o nosso pedido era pela improcedência dos pedidos, né, da indenização pelos danos morais e também pelo dano material. Na questão do dano moral, justificando novamente pela ausência de provas que enseja essa condenação em um patamar tão alto, né, justamente pelo fato de ser um mosteiro, pela condição financeira
precária da reclamada, que não tem condições de suportar uma condenação nesse patamar, já tendo sido, pelo voto, a diminuição desse valor, mas que ainda assim, nesses termos de R$100 mil, ainda fica muito fora do que a reclamada possui condições, e justamente devido à falta de comprovação real desse dano pelo reclamante. O ônus da prova, neste caso, era do reclamante, e conforme se verifica dos autos, não houve nenhum tipo de comprovação pelo reclamante, uma vez que a culpa pelo ocorrido foi totalmente do falecido, do funcionário. Com relação aos danos morais, a gente pede pela improcedência do pedido, uma vez que o INSS já está arcando com o pagamento de um salário do reclamante para com a família deles. Então, condenar a reclamada ao pagamento de uma pensão é condenar em duplicidade, o que a gente pede para que seja modificada a sentença nesse sentido, julgando improcedente. Ainda, alternativamente, a gente pede para que desse valor que tenha sido a condenação seja compensado os valores que já foram pagos aos reclamantes a título de indenização pelo sinistro ocorrido, que chega a um importe de R$30 mil, conforme consta no documento já carreado aos autos também. Reiteramos o nosso pedido de improcedência, mas alternativamente, caso Vossas Excelências assim não entendam, pedimos para que seja compensado esse valor que já foi pago. Muito bem, doutor, agora o senhor tem a palavra. Senhora Presidente, demais integrantes dessa igreja turma, vou apenas me limitar aos seguintes pontos. Com relação à justiça gratuita, pediria que revissem essa decisão, uma vez que a justiça gratuita se aplica apenas às pessoas físicas, conforme o artigo 2º da Lei 60/50. Entendimento seguido por esse egrégio tribunal, conforme o julgamento, inclusive um julgamento recente da primeira turma, e que se encontra anexado aos autos. Com relação à nulidade da sentença, que foi levantada pela nobre colega, há um documento da CAT que realmente atesta, né, que houve o acidente e, portanto, que há um nexo causal muito claro, né? Esse trata-se do documento que está aí, o documento ID, CO1 e 706. E a própria testemunha que foi arrolada pelo recorrido, também disse, foi informado de que o falecido teria subido no telhado para limpar calhas e caiu. Portanto, não há dúvida com relação a este ponto. Com relação ao valor da indenização, é que eu pediria a Vossas Excelências que pensassem sobre o assunto. Não há falar, Data Vênia, na redução do valor da indenização. As recorridas ficaram sem o marido, sem as filhas, a filha sem o pai. É imensurável a dor, né, pela perda do ente querido, principalmente nessa idade. Na altura, uma das filhas tinha apenas 10 anos e que ficou sem o pai que pudesse orientá-la, né, pelos caminhos da vida. E, de outra parte, Data Vênia, ninguém melhor do que o juiz de primeira instância para avaliar o valor dessa indenização. Caxambu é uma cidade pequena, quando o juiz conhece perfeitamente as realidades, né, principalmente se tratando de uma entidade que lá funciona desde 1973, a 6 quilômetros da cidade, numa zona rural. De ressaltar ainda que o mosteiro não vive nessa penúria de que fala os autos, e inclusive a nossa colega levantou aqui. Basta a gente, eu por curiosidade, entrei no Google e vi, as instalações são muito bonitas, muito bem postas, né? E
e verificar que, inclusive, o mosteiro tem até imóvel rural alugados, conforme consta aí no documento de ID 799 e 346, né? E renovo o fato de o juiz ter conhecimento, inclusive o ilustre representante do Ministério Público também deu parecer favorável, que conhece os fatos, e esse fato fica bem evidenciado quando o juiz, ao justificar a atribuição do valor de R$300 mil para a indenização, ele diz assim: considerando a situação fática desses autos e a pessoa dos litigantes. Quer dizer, o juiz conhece perfeitamente a realidade, quer do recorrido, quer do recorrente. Assim, espero que seja revista esse voto, Vossa Excelência, e que seja mantida a sentença de primeiro grau. Ok. Bom, primeiramente, a preliminar de nulidade, eu não vi essa negativa de prestação judicial, me pareceu que as provas foram analisadas pelos juízes de primeiro grau. Relativamente ao acidente, eu acho que ele é incontroverso. E um acidente, o reclamante estava trabalhando no telhado, caiu, e a prova no sentido que ele ocorreu, de que ele não recebeu EPIs, a argumentação de que foi no horário do intervalo também não se sustenta, porque o horário do intervalo é diferente daquele horário que está registrado como do acidente, e um acidente com morte. Então, me parece que a pensão, que o prejuízo de natureza material, a pensão, foi bem colocada e não há possibilidade de deduzir dessa indenização os valores adquiridos a título de seguro, considerando a própria disposição da Constituição que esse é um direito do trabalhador, independentemente da indenização devida pelo empregador em caso de acidente de trabalho. Com relação ao valor do dano moral, se tratasse de uma grande indústria recebendo lucro, eu manteria esse valor. Já houve situações em que nós fixamos em valor até superior, mas se trata de uma entidade, uma associação religiosa sem fins lucrativos que depende de doações. E é exatamente por isso que nos modos do artigo 98 do novo CPC, eu estou concedendo a justiça gratuita e, em razão da natureza dela, eu também estou diminuir o valor da indenização de danos morais para R$100 mil. Bom, a divergência? Não há, não, mas até por respeito mesmo aos dois advogados, nós estamos comentando aqui, eu e Paulo, que é realmente lamentável, é de uma tristeza enorme, 5, 6 metros, o trabalhador limpando calha, cai, morre, traumatismos múltiplos, traumatismo encefálico. Há um drama, na verdade, que nós temos que mensurar dos dois lados, como a doutora Thaisa bem colocou no voto e na fala. Por um lado, uma associação que não distribui lucro, que tem como objetivo, aspas, prática da vida monástica e da caridade, essa inclusive para assistência social e religiosa. Nós não queremos de maneira nenhuma prejudicar a prática da caridade, que é o primeiro ponto, né, de objetivo dessa associação. Mas nós não podemos esquecer que, do outro lado também, ficou uma família desamparada. E aí volta-se novamente a essa visão, que não é só jurídica, mas é humana, é humanitária. Nós não vamos fazer caridade através da sentença, mas talvez o próprio objetivo possa servir como alento às freiras, nesse sentido de que nosso julgamento ele é basicamente jurídico, mas humano. E é por isso, doutor, e a doutora que falou, que nós não agradamos ninguém ao fazer essa fixação, porque 300 nos parece, para ela, muito, para o senhor pouco, 100 para o senhor parece pouco, quer dizer, nós não conseguimos nunca encontrar uma cifra razoável. Daí porque eu acho que a doutora Thaisa pesou com a percussiência que ela sempre tem, esse cuidado,
essa situação, essa questão do grau de culpa do ofensor, quer dizer, jogar a responsabilidade para a própria vítima não é razoável. Mas também nós temos que pensar uma situação que ainda faz parte de uma cultura não só dos empregadores, mas de empregados, de um pouco, uma certa displicência com relação a riscos de trabalho em alturas. Hoje, esse tipo de acidente é um dos acidentes que mais vitima trabalhadores no Brasil. E a gente não consegue achar que é fora de uma realidade muito próxima da gente. Eu tendo uma casa de campo, sei lá se agora o meu trabalhador subiu para mexer no telhado e caiu, quer dizer, como é que nós ficamos mesmo, até pessoalmente, quer dizer, como a sociedade civil, porque é de um pânico tão enorme que a vontade que se tem é de não contratar mais ninguém. Então, e hoje, inclusive por conta dessas decisões nossas, nós estamos sendo combatidos porque nós conseguimos desagradar toda a sociedade, porque se não aplica uma indenização, nós não temos consideração com o trabalhador. Se aplica, nós somos exagerados. Então, nós estamos passando por um momento muito terrível, né, doutor Thaís? E já é a segunda sustentação que eu ouço hoje, um pouquinho da sua, um pouquinho do colega anterior, dizendo ao juiz de primeiro grau é que tem mais condição de julgar. A gente fica muito contente, tendo nós vindo da primeira instância, mas acredite, nós também temos essa experiência na primeira instância, nós imaginamos sim, e já não é o primeiro processo em que nós pegamos uma associação beneficente, e sabemos também do drama familiar que é se perder o chefe de família. Então, considerado isso tudo e apenas falando para referendar o voto da colega, mas mostrar uma total deferência a ambas as partes com esse drama que é recíproco, cada qual na sua proporção, eu concluo pela minha consonância com o voto da relatora. Doutor Paulo Maurício, acompanha o voto? De acordo. Então, doutores, se decide assim a unanimidade nos termos do voto da relatora. Um bom dia para ambos. Obrigado, senhor. Bom dia, obrigada. Bom dia. Seguinte, sustentação. Inscrição realizada na data de hoje. Sustentação oral ainda na sala da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. É o processo 25 da pauta. RO 11.588-77. Recorrentes Paulo Sérgio de Abreu e Transportadora Peregrino Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Agostinho José Freitas Dias, pelo recorrente reclamado. Reclamado. Bom dia, doutor. Faz a leitura da conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada no mérito do parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de comissões no valor de R$ 650 por mês, domingos trabalhados em dobro. Conheço o recurso do reclamante no mérito do parcial provimento para declarar que a remuneração do autor é integrada por parcela fixa, consistente no piso salarial da categoria dos motoristas, e por parcela variável consistente em comissões com valores aos totais descritos nos demonstrativos de pagamento apresentados, bem como para condenar reclamado pagamento de piso salarial e reflexos. Determinar ainda o pagamento de horas extras com adicional de 50%, assim consideradas as excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, com reflexos. O tempo trabalhado nos feriados com adicional de 100%. E quer que leia, doutora? E considerando a jornada laboral arbitrada, eu acho que eu dou conta. Ainda a indenização pelo não fornecimento dos lanches, no valor de R$ 3,00 por dia, diárias de viagem na forma prevista na CCT, levando em consideração ao excesso de jornada. Mantém o valor da condenação por conta, porque é compatível. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais componentes dessa egrégia turma, representante do Ministério Público, os colegas presentes. Gostaria de sustentar o pedido de reforma da decisão e, em parte, o voto da eminente desembargadora no que tange ao reconhecimento
da jornada de trabalho do reclamante, uma vez que a prova trazida nos autos demonstrou que a jornada fixada de 6 às 22, durante 12 dias no mês, seria incompatível com a demanda da reclamada, inclusive até mesmo por questões fisiológicas do obreiro. Ademais, pedimos também a reforma da decisão com relação à indenização do pagamento das multas convencionais, uma vez que as verbas trabalhistas foram pagas a tempo e modo, e apesar da sentença ter invalidado os recibos apresentados pela empresa, pedimos vênia a tal ponto, uma vez que não houve nenhuma demonstração por parte do reclamante de vício ou nulidade em relação a esses documentos. Aliás, todos esses documentos apresentados foram subscritos pelo obreiro, atentando para o disposto do artigo 464 da CLT, onde o pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, e invalidar o recibo e não permitir a compensação dessas verbas seria destoar o princípio da distribuição da ônus da prova, uma vez que a reclamada comprovou o efetivo pagamento e, por sua vez, o reclamante não demonstrou, sendo ônus seu, a desconstituição e invalidade desses documentos. Por essas razões, pedimos vênia para que Vossas Excelências deem provimento ao recurso para não reconhecer a jornada de trabalho conforme posta na decisão e atendimento ao princípio da eventualidade que compense as verbas já adimplidas pela reclamada. Por sua vez, consignamos também pelo improvimento do recurso apresentado pelo reclamante. Obrigado. Doutor, eu estou mantendo o meu voto, eu quero saber se há divergência. Não há não, da minha parte não. Doutor Paulo Maurício? Bom, Mas de prova, tem um intervalo grande aí, maior, né? Quase 2 horas de intervalo, decotado desse período da jornada. Estou de acordo. Ok. Então, assim se decide nos termos do voto da relatora. Obrigado. Seguinte, processo é na sala do Ministério Público do Trabalho. A relatoria permanece com a excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Marcenano de Lima. É o RO 10.414-57, recorrente, Tuban Empreendimento Imobiliário Limitado. Recorrido, Ministério Público do Trabalho, a terceira região. Inscritos para sustentação oral, Dr. Daniel Batipales Gai, pela recorrente reclamada, e a doutora Júnia Castelar Savagé, pelo Ministério Público. Bom dia, doutores. Eu estou acusando aqui o recebimento de uma petição em que se pede que o processo seja retirado de pauta, né? Sim, Excelência. Peço até desculpas. Bom, inicialmente, desembargadora presidente, bom dia. Demais julgadores, bom dia. Representante do Ministério Público, colegas, bom dia. Sim, eu peço desculpas por ter trazido essa petição tão próximo do julgamento. É que eu não havia verificado que havia uma certidão tirando da suspensão do processo. Então eu estava contando que esse processo ele estava suspenso ainda. Após a decisão de suspensão do processo, não teve uma outra decisão. Teve uma certidão Incluir em pauta para julgamento. Exato. E eu não tinha me atentado a isso, então só justificando o porquê que eu coloquei essa petição tão tardiamente. A petição, eu estou requerendo a observância... Eu já vou dizer ao senhor que eu estou indeferindo a retirada de pautas, por quê? Porque eu estava atenta à modificação legislativa, então o meu voto já considera a nova lei sobre terceirização. E eu estou fazendo considerações, né? Então, como se trata, o senhor é o recorrente, eu vou dar a palavra ao senhor para fazer a sustentação e depois ao Ministério Público para fazer a sustentação, porque, como eu disse, a questão já foi analisada com base na nova legislação. Sim. Os senhores querem ler que eu leia a conclusão do voto? Sim. Não querem suspense? Só uma Não. dúvida. Eu até pensei aqui. Não, mas essa CNJ já foi julgada, né? Não. O 91, são tantos que eu já até perdi. Parece que não, de recurso de revista repetitivo, né? Aí o J91 não foi julgada. Não, recurso de revista repetitivo, não. Talvez fosse prudente analisar, aguardar, não sei. Eu não anotei nada, mas eu estou me lembrando
Esse processo não foi sobrestado, não. Ele estava, excelência. Ele estava sobrestado em razão do incidente de recurso de revista repetitivo. Então é isso. Esse processo... Por causa da... Não por por causa conta da da... UJ. Mas por causa da OJ. Então É da isso, OJ né? 191. O isso? sobrestamento é por causa do... Não de UJ, mas de incidente de recurso de revista repetitivo. Que envolve a Dono da obra, a Acho responsabilidade. que é prudente a gente adiar. A senhora me Porque não permite? foi decidido ainda, né? Nós não julgamos. Não, mas eu achei... Não. É? Não é isso. É. Eu me lembrei da... Não é isso, João? É sim. É, O sobrestamento era em razão Esse processo desse... estava sobrestado. É isso? Mas a OJ... Nós não julgamos. Não julgamos. Não, o 91, o Guilherme está com a... Não é IUJ, excelência, desculpa. Não é IUJ aberto? Não é IUJ, é IRF, incidente de recurso de revista repetitivo. Então foi julgado. Foi? No TST, não. Não. Peço até vênia, desembargadora presidente, a minha única cautela em relação à aplicação da nova lei que permite a terceirização, no caso em tela, da menção Não dela... estou discutindo nem a terceirização, não. É outra coisa ainda. Precede também. essa questão. Também não, tem a sim. questão da terceirização e tem a questão da... A prejudicial é a outra aí. É outra, porque a Tupan, ela é a própria dona do empreendimento. Ela é a própria dona da obra. Ela é a própria dona da obra. Ela é uma incorporadora. A única questão que eu gostaria de trazer para a senhora, desembargadora presidente, em relação à petição pedindo a aplicação da lei 13.429, é que se a senhora, com a devida vênia, se a senhora fizer menção no acórdão sobre a aplicação dessa norma, sem ter dado oportunidade para as partes para mencionar dela, eu já pedi a aplicação dela mais ao Ministério Público por uma eventual nulidade pelo disposto no artigo 10 do novo CPC. Por mim, eu vejo mais pelo Ministério Público, porque o artigo 10 do novo CPC, ele faz menção que quando o juízo decide com base em uma nova lei, para se manifestar sobre a possibilidade de aplicação dessa lei ao caso em tela. Suspende, pronto. É só por uma cautela, para não ter um julgamento e depois uma futura nulidade. Eu vou retirar de pauta, hein? Está sobrestado no TST. Tá? Tá. Então tem que sobrestar mesmo. 25 de abril eu tirei a listagem, estava ainda sobrestado, estava pendente julgamento. Está pendente. Tá, então vai ter que ser retirado de pauta, sobrestar. Então ele permanecerá sobrestado em razão do incidente de recurso de revista repetitivo. Incidente de recurso de revista. Desculpa, desembargadora presidente, seria prudente também abrir prazo para que o Ministério Público falasse sobre a nova lei de terceirização para evitar a nulidade futura? Ou sobresta ou abre o prazo. O processo está suspenso. Sobresta, depois que ele voltar do sobrestamento, é que eu vou até colocar aqui abrir prazo, para lembrar para abrir prazo. Mas o processo que está sendo julgado no TST, ele é sobre o dono da obra, né? Eu sou um dono da obra, a minha responsabilidade, ela é plena, porque eu sou incorporadora. A minha atividade é incorporação. Foi essa a linha que eu entrei no voto, foi por isso que eu não mantive o sobrestamento, mas os meus... Mas foi matéria, inclusive, de defesa da empresa. Ela alegou matéria, isso. inclusive, de arguição da defesa. Da minha defesa? Não, a minha defesa eu digo que eu 455 eu terceirizo a atividade fim. Não, mas agora ainda mais isso com é essa. matéria de defesa, né? Então, mas a turma entende que tem que sobrestar, então fica sobrestado até o julgamento do recurso de revista, ok? Sobrestado, excelência? Está sobrestado. Ok. Sobrestado. Obrigado. Nada. Bom dia a todos. Bom dia. Ele é o dono da obra, eu sei disso. Mas ele está... Muito bem. Agora vai ser na sala da doutora Rosemary. Doutora Rosemary. E eu passo a presidência, já que eu não tenho nem os votos dela. Ai, ai. Tem nada, não? Tem nada. O meu tem só um, né? Um Hops. O que é? Um Hops 12. Não, Não, com sustentação? Com sustentação, só um Hops. 12068. Posso pegar um? Pode. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires, ao ROPS 12068-79. Recorrentes Franciele Aparecida Rufino e Regente Flat Service Limitado. Recorridos os mesmos. Inscrito para ostentação oral, doutor Fernando César Teixeira
pela recorrente reclamada. Recorrente reclamada. Ok. Doutor, eu vou fazer a minha... Bom dia. Eu vou fazer a minha proposta de voto para ver se o senhor tem algum interesse de sustentar. A minha proposta é o seguinte. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante e pela reclamada. No mérito sem divergência, nego provimento ao recurso obreiro e dou provimento ao recurso da reclamada para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de pagamento percentual sobre taxa de serviço. Inverto zonas de sucumbência em desfavor da reclamante, com custas de R$ 590,52 e a isento em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita, autorizando a devolução das custas já recolhidas pela reclamada. O senhor tem interesse em sustentar? Sustentar não, excelência. Eu tenho interesse só em manifestar, porque também a senhora falou um pouco ali, eu acho que a senhora também entendeu o que eu tentei dizer Claro que entendi. Na última sustentação. Claro que nem falei nada. Tanto que Vossa Excelência, a senhora precisa ver como tão bem julgou esse processo, né? Assim. Não, eu entendi perfeitamente a sua colocação com relação... Só que naquele seu processo, a matéria era meramente de direito da aplicação de uma prova, que não era uma análise de prova testemunhal que nós costumamos fazer, porque quando nós examinamos prova testemunhal e há divergências, nós dizemos, olha, nós vamos prestigiar o juiz, que teve contato direto com a testemunha. Aí agora o senhor já vem extrapolando, vem dizendo, olha, qualquer coisa o juiz de primeiro grau julga melhor do que os senhores. Mas eu entendi, conheço o senhor. Não, que a senhora, Vossa Excelência, está julgando melhor do que o juiz de primeira instância nesse. Eu conheço o senhor e por isso mesmo, assim, deixei passar, mas quando eu vi de novo outro advogado dizendo que nós não podíamos fazer redução para R$100 de indenização por danos morais, porque o juiz de primeiro grau conhece mais que a gente, falei, agora nós vamos ter que parar isso, porque senão nós vamos chegar ao ponto de propor a extinção do segundo grau. Mas eu entendi, não precisamos levar mais à frente, eu gosto muito do senhor, está tudo tranquilo. É só assim, um certo cuidado, porque a gente já está tão discutido lá fora, tão desprestigiado por pessoas que podem não ter o interesse em realmente que nós sobrevivamos, e quando digo justiça e trabalho, eu incluo juízes e, obviamente, incluo advogados, porque os advogados, pelo 133 da Constituição Federal, compõem, são indispensáveis à administração da justiça. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para falar sobre primeiro e segundo grau, senão nós vamos criar uma briga interna que não vai ter vantagem para ninguém. Mas eu entendi e vamos deixar isso. Mas eu precisava pontuar, porque no outro caso daquele senhor, havia uma diferença muito grande de indenização, de 300 mil dada no primeiro grau e 100 mil dada aqui. E aí envolvia morte, criança também que sobreviveu, né, filho menor, enfim. E então achei que tinha que fazer aquela pontuação. Mas eu agradeço ao senhor. Acho que Vossa Excelência tem tanto quanto competência, né, os juízes de primeiro grau, e tem absoluta certeza, a gente tirando aqui as questões processuais, né, porque, lógico, o advogado sempre quer, na parte dele, que seja vencedor, mas eu tenho absoluta certeza que são verificados todos os autos com a maior acuidade possível e também julgando dentro da maneira que cada um entende, mas perfeitamente. Nós temos colegas, e respeito demais os colegas do Quinto Constitucional, mas essa turma aqui, o senhor pode observar, são só de juízes de carreira, que vem de primeira instância. Todo mundo aqui, eu, o Paulo, nós temos 20 e tantos anos de primeira instância, então nós nos colocamos como colegas, irmãos do juiz de primeiro grau, mas com a nossa bagagem também, e hoje nós estamos no segundo grau, e é preciso que haja essa consideração com relação à nossa experiência também vivida naquela fase da nossa carreira. Doutor, está tudo certo. Com relação a isso, o senhor foi vitorioso, o senhor quer esperar o voto divergente, se houver? Não, eu prefiro que não tenha. Ok, muito bem. O segundo votante, o doutor Paulo Maurício, não tem, a doutora também não tem, é isso, doutora? De modo que fica unânime em seu favor. Ok, muito obrigado. Viva o segundo grau, que agora acabou de fazer uma reforma, invertendo completamente a decisão de primeiro grau. Tá certo. Veja como as coisas mudam, né? A realidade altera. Doutor, fique com Deus, viu? Um abraço grande. Tem mais algum processo na minha pauta? Doutora Thaisa, eu devolvo a presidência com respeito. Pode até fechar a sala dela.
Agora tem a sala do Dr. Paulo Maurício. Tem alguém inscrito? Sim, senhora, Então temos. vamos lá para a sala do Dr. Paulo Maurício. A do doutor Paulo Maurício não participa, eu vou pedir licença. Quem que é? Lucídio, né? Relatoria do excelentíssimo desembargador Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires. Processo número 8 da pauta, é o ROPS 10.217-55. Dr. Miguel Bachmann Xavier Júnior está inscrito para sustentação oral pela Petrobras, que é a recorrida. E o recorrente, reclamante, é Márcio José Fernandes Queiroz. 8 da pauta. Muito bem, doutor Paulo Maurício. Conclusão do voto. Qual que é o número? Número 8. 10.217. Petróleo Brasileiro S.A. Eu estou... 10.217-55. Toda vez que eu vejo essa palavra, dá vontade de Estou chorar. conhecendo o recurso, negando provimento, mantendo a sentença, doutor. Tendo sentença. Não há necessidade de sustentação, excelência. Ok. De acordo. Eu também sou de acordo, unanimemente se decide. Agradeço a sua atenção, bom trabalho a todos. Eu também. Dia 10 da pauta. Então, agravo de petição 10.232-33. Dr. Herbert Amâncio dos Santos está inscrito para sustentação oral pela agravada Aperam Inox América do Sul S.A. O agravante é Wanderson de Oliveira Silva. Bom dia, doutor. Passo a palavra ao relator. Estou conhecendo o agravo do reclamante, dando provimento, reformando a decisão, determinando o prosseguimento da execução, nos termos requeridos pelo agravante, em petição de agravo, os fundamentos que eu adoto, em especial de que o agravado extrapolou o prazo relativo ao manejo dos embargos estabelecido no artigo, uma vez que homologou os cálculos e determinou a situação do executado, publicado em 2/2, e somente em 15/2 o executado procedeu ao depósito de valor relativo a 30% de seu débito. Ultrapassou o prazo, então merece reforma de decisão de primeiro grau. Essa é a proposta. Forma de contratação. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia a todos. Eu estou representando a segunda reclamada, responsável subsidiária, a Aperam, então eu não vou manifestar, só vim acompanhar mesmo. Tá ok. Então, há divergência? Acho que não. Então, se decide a unanimidade. Obrigado. 30 da pauta. 30 URO 11694-43. A doutora Camila Barbosa Rosa está inscrita para sustentação oral pelo recorrente reclamante Luz Helena Zaldana. Os recorridos: Maxmed Medicina Empresarial Limitada, Climon SAMU Serviço de Atendimento Médico de Urgência Limitado e Justo Roberto Monge Verasteg. Luz Helena, Doutor Paulo Maurício. Maxmed, Beijo, não. esquentando a turbina aqui ainda. Qual que é? É o 30 da pauta. Luz Helena Zaldana. Conheço do recurso interposto para reclamante, rejeita a preliminar, negativo de prestação adicional e nego de provimento. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia a todos. A questão aqui, excelências, eu acredito que é muito objetiva. As provas carreadas nos autos comprovam que a reclamante, a recorrente, ela, na verdade, ela sempre foi empregada e nunca figurou como sócia. Para isso, então, nós mostramos, né, que o senhor Monge Verasteg era ele quem, de fato, presidia e gerenciava as empresas. Tanto é que, mesmo quando ele sequer figurava como sócio no Estatuto Social, ele já autorizava transferências financeiras entre as empresas, autorizava o filho dele a agir em nome da empresa. Ora, se ele não era de fato quem gerenciava a empresa, como ele teria essa autonomia para gerenciar uma empresa? Fora isso, a reclamada, ela não juntou nenhum documento que comprove o lastro mercantil de que a recorrente ela tivesse adquirido ou que ela tivesse vendido as cotas dela, justamente porque não existem. Todas essas transações foram feitas simplesmente para simular ela como sócia da empresa. E se não bastasse todas essas provas, as provas testemunhais também corroboram com isso. Tanto é que as testemunhas tinham a recorrente apenas como a psicóloga
ela não tinha mando de gestão, ela não tinha sequer autonomia de horário, porque é uma comprovação, mediante prova de cartão de ponto, de que ela cumpria a jornada, registrada em cartão de ponto, e ela utilizava transporte público, recebendo vale transporte, que é incondizente com a figura de um sócio da empresa desse porte. Não desmerecendo o nosso transporte público, que já deixaria muito a desejar, um sócio como o senhor Monge Verasteg jamais utilizaria do transporte público, inclusive se fazer valendo do vale transporte. Além do mais, a própria testemunha, eu peço, Vênia, só para transcrever um trechozinho aqui, que ela comprova que a reclamada tinha ciência de que deveria assinar a CTPS da reclamante e que não fez porque a reclamante, em tese, não teria aceitado. Ora, a reclamada, as recorridas, elas não podem se eximir da responsabilidade de registrar um trabalhador sob a alegação de que quem não aceitou o vínculo empregatício foi a própria reclamante. Não há prova alguma de que ela seja funcionária autônoma. Ela sempre exerceu seus trabalhos com a mesma habitualidade, subordinação, desde o ano de 1999. Além do mais, tem um período que sequer ela figurou no quadro societário, ou seja, ela teve um vínculo precário, em que ela não figurava como sócia e também não foi abarcada pela CLT, tampouco existe comprovação de que ela exercia seu trabalho de forma autônoma. Ademais, tem um documento em específico que o terceiro reclamado confessa perante a Delegacia da Receita Federal que era o verdadeiro administrador e proprietário das demais reclamadas. Então, acreditamos que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar o vínculo empregatício durante todo o contrato de trabalho. E, salvo o melhor juízo de Vossas Excelências, pelo menos naquele período em que ela não consta como sócia no quadro societário, visto que ela continuou a exercer as mesmas atividades. Muito bem, doutor Paulo Maurício. A reclamante confessa que foi sócia. Não, sim. A depoente era sócia da primeira reclamada. Vou ler o depoimento da reclamante. A depoente era sócia da primeira reclamada, que como sócia assinava cheques, era o departamento pessoal que tinha controle do seu horário de trabalho, não prestava nenhum serviço para a primeira reclamada, além de ser sócia. Esse é o depoimento dela. Depois ela foi trabalhar como autônoma, tanto que ela não quis que assinasse a carteira dela. E essa que é a prova que está nos autos, efetivamente. Estou mantendo a proposta. A divergência? Então se decide a unanimidade. Obrigada. Próximo, por gentileza. Então, 46 da pauta. RO 12.070-61. A doutora Marcela Rocha de Oliveira está inscrita para sustentação oral pela recorrente reclamante Luzia Inês Lara Rocha. O outro recorrente é o reclamado Banco do Brasil. Recorridos os mesmos. Bom dia novamente a todos. Bom dia. Embargador Paulo Maurício, a conclusão do voto, por gentileza. Vou abri-lo. Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial ao recurso do reclamante, para crescer a condenação ao pagamento dos reflexos das horas extras deferidas em fundo de garantia, determinar a integração da gratificação semestral na base de cálculo das horas extras pagas e deferidas e dos 10º salários, apurando-se diferença em liquidação, crescer a condenação ao pagamento das diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia pela integração das horas extras habituais em sua base de cálculo, conforme apurar em liquidação, considerando os recibos salariais já acostados aos autos e em relação ao período em que não foram juntados os comprovantes de pagamento, deverá o reclamado acostar tal documento no prazo de 5 dias após o início da liquidação, mediante intimação específica, apenas de se considerar que a reclamante converteu em pecúnia todas as licenças prêmios adquiridas no período. Também acresce a condenação ao pagamento dos reflexos das parcelas do auxílio alimentação e cesta alimentação em férias, 10º, férias com texto, 10º, gratificação semestral, licença-prêmio com vantagem pessoal e verbas rescisórias, 10º, proporcional, férias com texto, abonos, licença-prêmio e fundo de garantia nos estritos termos do pedido.
Dou provimento parcial ao recurso do reclamado para pronunciar a pressão de todo o direito de postular as diferenças salariais decorrente do reenquadramento baseado na redução do interstício de 12% e 16%, excluindo a condenação referida à parcela, exclui a condenação ao pagamento das horas extras além da sexta, no período em que a reclamante exerceu a função de caixa e assistente gerente, bem como seus reflexos, pois abrangido pela prescrição quinquenal. Determinar que as horas extras deferidas sejam calculadas utilizando o divisor 220, considerando jornada de 8 horas, fixada na sentença. Excluir o benefício da justiça gratuita, por ausência de pedido. E declara a natureza salarial das verbas referente ao auxílio alimentação e cesta, em férias gozadas e 13º salário. Mantém o valor da condenação. Posso fazer uso da palavra? Eu gostaria de fazer uma ressalva só quanto ao enquadramento no artigo, da exceção do artigo 224, parágrafo 2º, enquanto função de gerente de contas, vez que a respeitável sentença ela se ateve às funções que seriam inerentes ao cargo de gerente de contas, mas não se manifestou contra as provas produzidas no auto, né? Nos autos caberia ao banco a produção dessa fidúcia maior para o enquadramento no parágrafo 2º. Contudo, o próprio preposto, ele confessou não haver subordinados e o depoimento da testemunha ouvida a rogo do recorrido foi no mesmo sentido de corroborar a inexistência dessa fidúcia necessária. Eu peço até vênia para ressaltar o depoimento da senhora Aparecida Maria de Queiroz Souza, ouvida a rogo do recorrido, que diz que o limite da alçada para empréstimo vem fixado pelo sistema do banco, que esse limite é o parâmetro com que a reclamante poderia trabalhar na negociação, que, ao que sabe a depoente, a reclamante não tinha poderes para comissionar e descomissionar funcionários, que isso era poder do gestor da agência, que também para aplicar uma punição aos funcionários a reclamante não tinha esse poder, que não é a gerente que tem assistente, que o assistente dá suporte para toda a agência. No mais, eu reitero os termos do recurso. Mantendo. Bom, eu estou mantendo. acompanhando o relator, desembargadora Lucilde. Então, se decide unanimidade. Obrigada. Por fim, inscrição realizada na data de hoje, 29 da pauta, o RO 11687-05. Recorrente Bruno Rossi de Figueiredo Marinho e recorrida Nemac Alumínio do Brasil Limitado. Para sustentação, doutor Nilo Sérgio de Menezes Ramos Rodrigues, pelo recorrente reclamante. 1168? 11687. 29 da 29, né? 29. Caí na rede aqui que não caiu ainda. 29. É um sobre uma franquia. Bruno Rossi. 29 da pauta. Bruno Rossi e Nemac. O senhor está pela Nemac ou pelo Bruno? Pelo Bruno. Pelo Bruno? Ok. Deus que me perdoe. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no método dou-lhe provimento parcial para condenar reclamado ao pagamento das seguintes parcelas, como estas: horas laboradas após a 8ª diária por todo período contratual, crescido percentual convencional ou na falta deste do legal, com reflexo 13º salário, férias, contexto, fundo de garantia e multa de 40% e aviso prévio, considerando a jornada de trabalho como sendo 8h30-19, como hora de intervalo, segunda a sexta, atentando-se que o cálculo, o divisor aplicável 220, evolução salarial do Brelo e a súmula 2064. Também, 2 salários brutos a título de segunda parcela do Welcome Bônus, havendo de ser considerado o último montante salarial oferido no curso do vínculo de emprego. Bônus anual de forma proporcional ao período de efetiva prestação de serviço, com reflexo em 13º salário, férias, contexto, fundo de garantia, multa de 40% e aviso prévio. Determinar por ação em fase de liquidação, com juros, correção monetária, súmula 200 do TST, desde o ajuizamento da ação, e determina que a reclamada providencie recolhimento providenciário nos modos da legislação pertinentes, súmula 368, OJ 363, e declara que as horas extras e bônus anual, hora deferidos, bem como os respectivos reflexos em aviso e DSTC, possuem natureza salarial. Invertidos os ônus de sucumbência, custas a carga da reclamada, importe 1.500, calculado sobre 75.000, hora arbitrária da condenação. É a proposta. O senhor tem a palavra, doutor? Sim. Bom dia, excelência. Acabei de sair do livro Metamorfose de Kafka, porque a decisão assim, foi tão fora do padrão que esse me deixou preocupado e eu vim aqui.
vou falar apenas sobre a indenização da dispensa muito cedo do reclamante. Acho que ficou provado pelos e-mails que o reclamante foi cassado pela reclamada. Ele trabalhava numa das maiores empresas de Minas Gerais, que era a Manesma, que era a Valorec, e por quase um ano ele foi buscado por headhunters, levado para fazer entrevistas, para fazer testes, etc. Está tudo comprovado nos e-mails. Foi contratado com bônus, welcome bônus, nós estamos prometendo para você isso, aquilo outro, tudo escrito nos e-mails. O welcome bônus foi dividido em 2 parcelas, uma de início e a outra com um ano depois, o que para mim demonstra que a intenção da empresa era que pelo menos que ele ficasse um ano. Já que eu tive um ano para contratá-lo, para buscá-lo no mercado, para entrevistá-lo, para pesquisá-lo, não há... Qual que seria a razão de eu dividir o bônus de entrada, que é um bônus para compensar a perda que ele teria lá na Manesma, na Valorec, se não fosse com a intenção de que ele ficasse um ano, pelo menos um ano. E ele foi mandado embora sumariamente, após 6 meses, sem nenhuma comprovação. A reclamada afirma que, inclusive no depoimento pessoal, que ele não cumpriu as metas, que ele não cumpriu com as obrigações dele, e essa linha de defesa deveria ser provada pela própria reclamada. Se ficou claro que havia uma intenção de mantê-lo pelo menos por um ano, inclusive pelo welcome bônus, como é que eu poderia mandá-lo embora antes e não provar o motivo dessa dispensa imotivada? E é só nesse ponto que eu peço vênia a Vossa Excelência. A literalidade da proposta, doutor, eu entendi que ela não vincula em relação à garantia da estabilidade. A literalidade da proposta. Por isso que eu estou mantendo. Há divergência? Não, de acordo. Assim se decide unanimemente. Muito obrigado. Bons dias. Bom dia.